Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Follow-Up. Eu e o Rafael Freitas. Salve, Rafa! E aí, pessoal, como vocês estão hoje? E aí? Gente, hoje o papo vai ser muito da hora. Puta, eu já tô fazendo um podcast com a pessoa antes de começar. Então, né, Rafa? Real. É real. Bastidores desse dava outro. E assim, a gente já avisou ela que eu já tô imaginando uns 3 com ela aqui, pelo menos. Então, ela é uma pessoa que vem trazer muito conteúdo. E hoje o papo vai ser sobre oratória, galera. Então, uma coisa muito, assim, atual. Extremamente importante para você que não sabe o que Olha vai isso. descobrir hoje, o que come, onde vive, tudo mais. Não é? Follow-up. Tem gente que vai pensar isso, viu, Rafa? Oratória, será que eles vão orar? Vão rezar? Cara, já me perguntaram isso. Já, né? Já. Eu imagino que sim. Mas é isso, então o papo Trágico. hoje vai ser sobre oratória. Já vou apresentar para vocês já a nossa convidada, mas antes eu preciso agradecer os patrocinadores desse canal. Exatamente. Sem esses caras, né, Rafa? O que a gente faz? A gente não faz, né? Então. Ou a gente faz meio capenga, mas assim, os caras dão aquela força para que a gente faça isso da melhor forma possível. Com certeza. Então, agradecer o pessoal da ECS Contabilidade, assessoria que está com a gente sempre. Agradecer o pessoal da Adega Avenida também, que está com um delivery maravilhoso, Adega de Vinho. Então, é sensacional. Os caras têm um timing para entregar água maravilhoso. A gente sempre esquece. Verdade. Sempre compra e sempre chega antes de começar. Chegou na hora, você pimba, né? Em Geladinha. cima. É, geladaça, tá? Pessoal da bikezetas.com.br, Exatamente. né? Cupom Leão12. Leão 12. 12% Seu de estilo muito desconto. além do pedal. Aí, ó. Tá? 12% de desconto, tá? Tem boné, camiseta, coisa top. Lindaço. E a Hope Beer, cervejaria daqui da Exatamente, cidade. que eu não vou nem falar quem que ganhou um monte de cerveja. Quem, né? Não vou falar, mas haverá sinais. Haverá sinais. Se eu chegar trilouco aqui na quarta, vocês sabem o que aconteceu. Então é isso, galera. Sem esses caras aí, isso aqui não acaba não acontecendo. Então, muito obrigado pela parceria de sempre. Sim. E hoje, preciso apresentar pra vocês, galera, uma pessoa. Só vamos? Vambora? Vambora. Regina Moreira, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, gente. Obrigadão. Obrigada. Então, hoje Regina Moreira vem trazer pra nós o papo de oratória, galera. Então, assim, muita coisa boa. Exatamente. Eu, particularmente, estou muito interessado. Até já falei pra ela que já tem mais um aluno do curso dela já aí. Beleza. Então, é uma coisa que acho que caiu certinho, É Rafa. curso o qual teremos mais informações ao longo do programa. Então assiste até o final, meu filho. Com Fica certeza, é isso. Regina, Oi. pra gente comentar esse bate-papo, eu queria mais que você pudesse se apresentar um pouquinho pra gente, contar um pouquinho quem é a Regina. Tá. Bom, a Regina trabalha há mais de 20 anos com esse tipo de cursos de oratória e comunicação social. Nos últimos anos, a procura, né, assim, explodiu, porque todo mundo quer aprender a falar da frente das câmeras, que nem Verdade. vocês, assim, falam tão bem, né? Então, as pessoas estão querendo mesmo aprender a falar melhor. E eu faço isso há bastante tempo. Inicialmente, eu comecei a fazer esse tipo de trabalho para lideranças, pessoas que apresentam muitos projetos, fazem muitas palestras. E a questão mais delicada de quem quer falar em público e não consegue, qual é? O medo. Então, eu sou terapeuta, eu sou musicoterapeuta de formação. E eu me especializei, então, em voz, inicialmente. A minha ferramenta é a voz. Para quem não sabe, eu canto também, né? E canta muito bem. Por um acaso, num grupo chamado Aroeira, se não estou enganado. Entendeu? Assim, Mesmo. Então eu canto. O canto sempre foi uma farra entre amigos. O meu trabalho com voz sempre foi dando aula, formando pessoas em comunicação, formando lideranças, ajudando as pessoas a serem melhores, porque da dificuldade de falar em público, eu comecei a entrar nesse universo comportamental. Então, gente, por exemplo, que fica apavorado na véspera de ter que falar em público. E eu fui entrando nesse universo de ajudar as pessoas a se melhorarem mesmo. E no mundo de hoje, onde 99,9% das pessoas têm ansiedade, não é? sim. Hoje Então, é complicado, não né? é? Ansiedade, depressão, pânico, coisas que tinham outro nome antigamente, mas a gente não falava tanto. Então, essas coisas também, elas fizeram com que eu entrasse nesse universo terapêutico, além da comunicação. Então, hoje a gente tem um produto, assim, um serviço bem amplo relacionado à comunicação.
Legal. É isso, basicamente. Bom, então hoje a gente vai abordar o tema oratória com a Regina. Galera, se prepara, põe aí para escutar. Detalhe, estamos no Spotify com esses episódios tanto do Leão Podcast quanto do Follow Up. Por falar em público, estamos também no Spotify. Exatamente. Então, galera, põe aí, ó, já põe um novo fone de ouvido já. Favorita isso aqui porque vocês sempre. vão usar. Com certeza vocês vão usar. Eu serei um daqueles que vai favoritar e vai colocar loop. Em loop, repeat. Mas, gente, medo de falar em público é um negócio tão comum e há tanto tempo que ele existe um nome técnico, que é glossofobia. Do mesmo jeito que você tem hidrofobia, que é medo de água, sei lá, agorafobia, que é medo de lugares amplos, esse é o melhor. Tem a pessoa lá que tem medo de aranha. Talassofobia, que é medo do fundo do mar. Eu achei maravilhoso Olha, isso. que legal. Você tem a glossofobia. Então, gente, é sinistro. E acontece, tá? Acontece muito. E trava demais, né? Cara, eu tinha uma vocalista. De travar. Eu tinha uma vocalista na banda que era desesperada, assim. Véspera de show, ela era muito míope e ela cantava sem show, pra ela não conseguir enxergar quantas pessoas tinham na frente dela. Olha isso. É que sinistro. louco. Sinistro. É sinistro, sim. Bom, Rê, posso chamar de Rê, né? Pode. Desculpa a intimidade. Imagina. O que é a oratória? Como que a gente vai abordar esse tema? A gente precisa entender primeiro o que é, né? É, verdade. Tá, é importante. vamos lá. Então, assim, gosto sempre de diferenciar. Comunicação social. Então, se a gente lembrar que comunicação social, retórica e oratória, nós estamos falando do mesmo universo. Mas se a gente falar de comunicação, a gente vai lembrar do latim comunicare, que vem do pôr em comum. Então, toda vez que eu me comunico, eu quero colocar em comum as minhas ideias. E como que eu faço isso? A partir do momento que vocês compreendem o que eu falo, ou o que eu escrevo, ou o que eu me comunico através de mímica, mas toda vez que vocês compreendem a minha mensagem, eu estou me comunicando. Porém, a retórica é quando eu estudo, planejo os meus argumentos em função dessa ideia que eu quero pôr em comum. Então, normalmente eu sento, escrevo, organizo. Na oratória, a gente vai chamar simplesmente de planejamento da mensagem. Então, eu vou falar algo, eu preciso ter começo, meio e fim. Então, eu organizo, Na retórica, eu organizo os meus argumentos para pôr em comum. E na oratória, eu falo o que eu escrevo, o que eu organizo. Tá. Então, quando eu falo, a oratória, quando eu falo, existem informações que ficam na minha cabeça, na minha mente, deste planejamento, mas normalmente a gente planeja e escreve 10 páginas e você não fala uma, Porque a escrita, o planejamento, ele é só para facilitar a fala. Então, a oratória é a comunicação falada, organizada, numa linguagem adequada e, fundamentalmente, considerando que você tem um público-alvo, que a gente vai chamar de receptor. Então, o universo de quem vai falar precisa considerar muito mais quem vai ouvir a gente. Porque se eu falo com base só no meu universo mental, eu corro o risco de não me comunicar se o outro não compreender. Certo? E esse é o principal fator. Concordam? Você precisa que a comunicação ocorra. Exatamente. Para a comunicação você ocorrer, se fazer entender, Você precisa estar, inclusive, no mesmo nível de comunicação. Porque se eu falar em japonês, ela não entende japonês, a gente não vai se comunicar nunca. Exatamente. Então, não rola a comunicação. Exatamente. E você vai estar falando. Porém, se eu não compreendo, ele pode falar em japonês, em chinês, em árabe. Não há comunicação porque... A ideia pode ser certíssima. Só que se ninguém entende, não adianta. Exatamente. E, gente, quanta gente não fala um monte de bobagem que ninguém entende e sai aplaudido? Nossa, verdade. Não é? Verdade. Não é? Verdade. Quanta gente não faz isso? A pessoa fala, usa um monte de palavras rebuscadas, tal, e ninguém entende lhufas, mas um fica com vergonha de falar que não entendeu, o outro acha que perdeu alguma parte, por isso que não está entendendo, Termina, as pessoas aplaudem e o indivíduo entrou com um propósito, o embromation, que a gente chama,
Entra com o Verdade, propósito de verdade. embromar e sai aplaudido. Então, a oratória é realmente importante, demanda planejamento da mensagem e muita responsabilidade. Então a gente pode, até puxando uma outra questão, mas a gente pode falar que para que uma oratória seja, para que uma pessoa seja considerada uma pessoa com uma boa oratória, ela precisa planejar a mensagem Correto. e ela precisa adequar o nível da mensagem que ela vai passar de acordo com o receptor. Exatamente. Certo? Fundamental. Então é por isso que às vezes as pessoas com boa oratória, elas conseguem dar palestras ou tanto em É. universidades, quanto no chão de fábrica, quanto em uma série de lugares, e elas se fazem entender. É. Exatamente. É uma adequação, né? Isso mesmo. Nesse mundo do entendimento, podemos dizer assim, existe a linguagem, né? Isso. Esse trabalho de linguagem. Por exemplo, eu dei aula em autoescola por muitos anos, mais de 20 anos, né? E eu, ao longo do tempo, eu fui aprendendo a dar aula. Ninguém se forma professor e sabe dar aula. Ponto. Esse é o primeiro fator, né? E eu fui aprendendo, fui adotando algumas técnicas, algumas coisas que eu achava interessante, algumas coisas que eu via que fazia sentido e fui trazendo para minha aula. Sim. E eu trouxe para minha aula uma coisa assim, quem está na minha frente? Você já falou isso aqui, que é o receptor, que seria o mais importante da história. E eu adotava essa técnica sem saber que era técnica. É verdade, É por verdade, sobrevivência. verdade. Depois de muitos anos que eu fui entender isso. Sim. Que, porra, peraí, eu tô fazendo certo? Ah, acho que eu tô. Na minha opinião, era assim, quem tá na minha frente? São pessoas, geralmente jovens, ali de 18, 19, 20 anos, e cada um com a sua perspectiva de vida, cada um com a sua educação, com a sua história, enfim, e com linguagens diferentes da minha. Sim. Com entendimento de não, por exemplo, não pode ser um não, pode ser não, né? Pode ser vários nãos. E aí eu falei, cara, peraí, eu preciso falar igual ele, senão eu não me comunico com ele. É isso aí. Então eu via um mano, que a gente chama de mano, e aí, professor, beleza, mano? Tudo da hora, não sei o quê. Ou e aí, moleque, beleza? Toca aí, tudo. Conectamos. Isso. O moleque mesmo. vinha com a minha. Aí vinha o nerd, né, entre aspas. Oi, professor, boa tarde, tudo bem? Cara, eu aprendi a falar de várias maneiras, sabe? Eu aprendi a lidar com, com qualquer tipo de aluno. Com técnica? Não. Uhum. Com, assim, apenas observação e tentando me conectar com o cara. Mas Isso a é técnica. válido? Isso é técnica mesmo? Totalmente, porque isso é a técnica, Tá. que é a sensibilidade humana, né? Eu gosto sempre de lembrar que toda técnica, a própria ciência, ela nasce da observação da realidade, não é? Então, você, pela tua sensibilidade, você olha e fala, com esse aqui eu posso me comunicar, dar mais certo assim, o outro assado, tal. Isso é a técnica. Então, você funciona, o bom professor, o bom orador, ele funciona mais ou menos como um espelho. Legal. Tá? Inclusive, isso a gente estuda uma técnica de uma ciência chamada psicodrama, uma técnica chamada rapport. Então, quando a gente vai entrevistar uma pessoa, por exemplo, você percebe que a pessoa está muito tensa, então você entra em rapport com ela. O que é que você faz? Você busca fazer os mesmos movimentos que ela. Sim. Não é? Porque ela vai entrando em rapport com você e ela vai ficando mais à vontade. Na sala de aula não é diferente. No ensino não é diferente. Você percebeu isso na prática. Porque outra coisa que me fez perceber também, Rafa, era assim, eu dava aula em prática. Então, eu dou 50 minutos de aula para você, sai você, entra a Regina. Sai a Regina, entra o João. Sai o João, entra o Pedro, a Maria. E o que acontece? São pessoas diferentes. Sim. Com o Rafa, eu vou brincar, eu falo um palavrão e tá tudo ok. Será que a Regina vai aceitar? Então, primeiro, vamos entender quem é a Regina. Isso. Tá. Que legal. Eu dei aula pra, tipo, uma pessoa que é cristã, daquela ferrenha lá que, tipo... Super, né? E aí você tem que dosar, saber falar com ela, né? Então, isso me fez aprender essa técnica de rapport sem saber que era rapport. Legal. Essa é a verdade. Cara, Que legal, Entendeu? que legal. Eu fui saber quando eu fui estudar vendas, que eu fui fazer alguns cursos, eu falei,
cara, acho que eu sei fazer esse negócio aí. É isso aí. Sabe? Cara, tem uns Aí- nomes bonitos pra coisa que a gente faz. Exato, cara. Eu não sei falar. Agora você é muito babaca, gente. Me desculpa, mas eu tô estudando pra uma prova difícil. Eu não sei falar em português, mas o nome disso é code switching em inglês. Quando você fala, você adapta a sua mensagem. Como você vai falar de acordo com a pessoa que tá do seu lado. Por exemplo, se eu fosse falar com a Regina, que é uma cantora e que entende, uma profissional da voz, você podia falar assim: Regina, trava o seu tireoidetenoide, solta o seu cricotireoide, que você vai ter a voz. Pra você ter que falar assim: imita o Pateta. Exatamente. E aí você consegue exatamente. fazer a parada, entendeu? isso Então, mesmo. assim, é code switching. É isso mesmo. Que legal. E eu não sabia, não fazia ideia. Depois que eu fui fazer Pois é. vendas, que eu fui aprender a técnica do rapport e tal. Aí eu falei, caraca. Não, isso que o Rafa fala é legal também, porque cada ciência, cada estudo vai dar um nome, às vezes, para a mesma coisa, Exatamente. né? Então, um determinado segmento vai chamar de... Como é, Rafa? Code switch. Code switching. Code switching. Em línguas Né? a gente fala muito disso. Outro é rapport, mas tem uma outra técnica que a gente também usa, agora não vou me lembrar. Mas é o mesmo proceder, Tá. né? E cada um utilizando um nome. São várias facetas do mesmo estudo, na verdade. Né? Exatamente. Mas a técnica, no fim, né, é a mesma. É em prol de conseguir alguma coisa. Então, por exemplo, para quem está nos assistindo, para quem está aí do outro lado, Ó, você tá vendo aí. que você que está nos assistindo e tem, por exemplo, medo de falar em público. Sim. Eu não tenho, para variar, sou muito cara de pau, tenho banda desde sempre, mas eu conheço pessoas, inclusive amigos nossos, que não querem vir no podcast. Aconteceu isso hoje, depois eu te mostro a mensagem. Como assim? Não quer vir no Porque- podcast, gente? Morre de vergonha. A partir do momento que você falou, a síndrome do REC, falou, gravando, a coisa desanda. O que você sugere para essas pessoas? Nossa. Olha, é muito delicado. Primeira coisa, eu sugiro que a pessoa respeite esse medo, mas não deixe de olhar para ele. Eu, como boa consteladora sistêmica, e fui formar em constelação familiar sistêmica também para lidar com algumas dificuldades comportamentais, disfunções das pessoas. Então, gosto sempre de usar esse termo. Olhe para o seu medo. Então, tenha coragem de vir no podcast. E nem que a primeira vez a pessoa venha, vocês marquem um dia de teste. A pessoa vem, ela vai chegar aqui, deixa ela urrar se ela quiser, gritar, mas encarar o medo, olhar para ele, não é? A gente faz isso em sala de aula, no curso que a gente vai falar, Tá. né? Em sala de aula, a gente propicia que a pessoa olhe para o medo dela, que ela possa perceber de onde vem aquele medo. Porque, gente, vocês sabem, né? Nosso cérebro, ele é plástico. O que isso quer dizer? A neurociência hoje comprova isso. O nosso cérebro não distingue o que é realidade do que é fantasia. Fato. Certo? Ele não distingue. Então, eu faço alguns exercícios que as pessoas ficam assim, falam, gente, que louco que é isso. E se você imagina, eu falar, fecha os olhos, imagina que você está fazendo tal situação. O seu corpo dá o comando imediatamente daquela química Aí pertinente. já começa a reagir. Começa a começa reagir. a sentir cheiros, cara. Isso. E o Vai sentir medo o é cheiro. assim que funciona, não é? Então, você fantasia que você vai chegar aqui e você vai fazer uma pergunta que a pessoa não sabe responder e ela vai ter um branco, a pessoa vai sair fantasiando. Quando ela entra nesse processo, o corpo dela se enche de adrenalina. Ela está passando mal. Então, ela fala, não vou. Sim. Porque é muito desconfortável. Então, na verdade, olhe para o seu medo. Encare, tenha coragem de olhar para ele. E enfrente-o. Trace estratégias, venha aos pouquinhos. Filme-se, pega o seu celular. Nossa, Filme, isso sim. aí é a mesma coisa que você, tipo assim, no início é a mesma coisa que dá um tapa na cara, não é? E Isso ouvir a voz no apavorante. WhatsApp. Ouvir a voz, ouvir a cara. voz, A minha voz, a primeira vez que eu coloquei esse fone de ouvido, Regina, eu falei, Rafael, vai pra aquele lugar. Porque, cara, tipo assim, que voz lixo, sabe? Que voz horrível.
Mas depois eu fui me acostumando, melhorei muito, assim. Não, tô perto de estar ruim, pra você ter uma noção quanto eu melhorei. Tô perto de estar ruim, eu era assim, péssimo. E eu melhorei muito por conta do fone de ouvido. Olha, É uma dica que eu dou pra galera. Se escuta, galera. Se filma, isso é se ouve. fundamental. Puta, melhora demais. Você começa a falar diferente. Você começa a ver que você precisa pausar as palavras, que você precisa dosar o tom de voz, né? Respirar melhor. Né? Se acalmar. Exatamente. Eu acho muita graça que no curso que eu desenvolvo, eu filmo as pessoas, né? Filmo... E depois que elas já têm um conjunto de técnicas, depois que eu já preparei o campo, né? Aí filmo, a pessoa, quando ela vai se ver, ela começa a passar mal. Eu falo, olha, a única coisa que você tem que vencer são os seus próprios olhos. É o medo da gente se ver. Por quê? Porque a nossa imagem envolve sempre a forma como eu me vejo, a forma como vocês me veem e a forma como eu gostaria de ser vista. Sim. Que é a forma idealizada. Que é fantasia. E a voz não é diferente. Não é diferente. É verdade. Você já gravou um monte de coisa? Você deve ter algum amigo que já veio pra você assim: nossa, eu queria ter a sua voz cantando. Eu queria ter o seu timbre de voz cantando. Ou, no meu caso, eu queria falar que nem você. Eu falei, Fio, mas eu não falo assim o tempo todo. É só jeito. Exatamente. Ninguém atende o telefone. Olá, dona Sônia, tudo bem com você? Assim, cara, é técnica, é só técnica. Não tem nada a ver com nada. Então, assim, todo mundo pode fazer isso, aprender. Mas isso é uma coisa difícil de você colocar na cabeça de alguém que tem problemas para falar em público, ou para se... Né, às vezes, porque a gente fala em público, a gente pensa sempre no caso extremo, né? A gente pensa no professor, Você lembra aquele filme Discurso do Rei? Que é um filme muito... Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Então, assim, você pensa num negócio... Mas, cara, se você trabalha numa empresa, você tem que falar com pessoas. E tem muitas pessoas que passam mal nessas situações. O cara não consegue falar com o chefe. Nossa. A gente já falou na hora de fazer uma entrevista. Fazer uma entrevista de emprego. Né? Gente, já dei curso para muito advogado que se forma e ele não sabe o que vai fazer. Só de imaginar diante de um juiz a pessoa desestrutura. Nossa. Emocionalmente. Então, tem situações que precisa, sim, de um processo psicoterápico para desmistificar, né? Porque a gente sempre faz associações. Esses grandes medos, assim, paralisantes, são associações que a gente faz, às vezes, com traumas infantis e tal. Então, às vezes, você tem que ir nesse lugar aí, olhar lá embaixo. Tem que abrir aquela caixinha lá, né? Mas, de maneira geral, não sei se vocês já leram isso, mas sabiam que é o segundo maior medo da humanidade? Falar em público? Eu já ouvi falar. Só perde para um. Qual? Não faço ideia. Medo de morrer, gente. Eu tenho medo de morrer. Olha que doido. Eu não quero morrer, não. Eu ia falar uma palavra. Nem eu. Eu já mandei um pros dois. Eu já tô em paz. Eu não tenho medo, mas eu não quero. Exatamente. Certo. Não, eu tenho medo mesmo. Eu tenho medo. Mas... Só perde para isso. Caraca. E assim, né? Você para pra pensar que nós estamos numa fase... Tudo bem, talvez isso seja muito... né? Mas onde todo mundo tem uma conta numa rede social. Todo mundo bota a cara. Às vezes ela só bota os pratos de comida. Então, aí... exatamente, mas quando a gente começa a falar de negócios com rede social e com oratória, as coisas têm que ser... Elas casam demais. Por quê? Hoje a rede social ela virou um cartão de visitas. Sim. Qualquer tipo de negócio, você tem que estar na rede social. Exatamente. Você tem que demonstrar o que você faz. Sim. Se você é o seu produto, você tem que estar falando com o seu público, tem que estar entretendo o seu público, tem que persuadir com ele. Enfim, tem várias coisas para ser feitas. Só que, como é que eu faço se eu nunca fiz isso na minha vida? Sim. Tem gente que se preocupa, por exemplo, você falou do advogado. Né? Vamos usar esse exemplo, né? Só para a galera entender. O advogado se formou na faculdade e ele é uma pessoa mais recatada, mais no dele, mais quieta, como é normal, até por conta da pandemia, que acabou fazendo isso com a galera, né? A gente acabou ficando mais travado ainda, Sim. Depois a gente vai comentar sobre. E aí ele se forma sabendo muito sobre aquele assunto, de repente ele é dominador do assunto, daquele termo que ele vai abordar ali, só que ele não domina falar.
expressar aquilo, né? Ou ele domina falar de uma maneira, usar o linguajar do advogado, né? O advoguês, vamos falar assim, se existe isso, né? É o juridiquês, né? Enfim, só que o público não sabe isso. Se eu escutar um advogado falar nos termos jurídicos, eu falo... Cara, né? isso é punk. Entendeu? E aí ele tem que mudar isso. E aí isso é um trabalho de espelho, né? É um trabalho que, lamentavelmente, as faculdades não dão conta. Eu já fiz muita palestra, oficina de oratória para a OAB, pelo interior de São Paulo, para ajudar essas pessoas a ter essa desenvoltura. A pessoa, o técnico conhece todo aquele palavreado, aquele estudo, aquela defesa para consumo próprio. Mas na hora de defender a tese dele, tudo aquilo que ele passou dias, meses estudando, ele trava, né? Paralisa. Tá. Então, toda vez que você falou, o profissional, todo profissional hoje precisa saber se apresentar, né? Hoje a gente tem até uma ferramenta que é o chamado pitch. Já devem ter ouvido. O pitch, as apresentações de, no máximo, 8 minutos, que você chega num curso, numa conferência. Então, todo mundo precisa se apresentar. 1 minuto. Faz a filinha. E quem não sabe? Eu acabei de participar de um evento ali na Magazine Luiza. Na verdade, é um grupo chamado Mulheres do Brasil. E tinha umas 300 mulheres. Era fila, né, para fazer o pitch, assim. E todo mundo era aquele momento de apresentar o seu produto, o seu serviço, né, o seu currículo. E muitas pessoas muito boas... Não conseguem. Imagina, perder uma oportunidade dessa. Tinha um número imenso de empresários, consultorias ali, e muita gente não conseguiu. Falar de si é complicado, né? Quem sou eu, né? O que eu faço? O que Cara, eu sou bom? Depende do quanto você deve fazer isso na vida. Nossa senhora. Vai ser engenheiro de áudio. Vai. Oi, eu sou o Rafa, tudo bem? Eu já tenho 16, sabe? Cara, você tem que ser muito rápido. Só que aí cai naquela brincadeira do juridiquês. Você não pode ser técnico. Porque senão você só vai falar com gente que te entende. Exato. E aí começa eu vou tirar sarro. Não é porque ela é uma cantora. Mas eu vou tirar sarro de cantor porque é muito engraçado. Cara, direto. Rafa, toca uma nota mais feliz. Aí eu falo, é essa nota, mas é uma nota dessa feliz. Aí eu falo, feliz é maior. Plim. Isso. Não, agora eu quero uma nota triste, então é menor. Plim. E a pessoa se faz entender. Entendi. Mas você tem que ter essa desenvoltura de tipo, eu não entendo, mas eu preciso me fazer entender. E a prática da coisa, muito legal. Você estar no meio vai desenvolvendo, né? Você tem que Quanto mais você faz, mais você aprende, mais você vai ficar bom nisso. Uma outra coisa que eu acho legal a gente falar, Regina, sobre a linguagem corporal. Essa coisa de... Porque a gente você que estava escutando a gente no Spotify, por exemplo, você pode não estar vendo, mas, por exemplo, eu sou um cara que a minha mão não para. Eu me chamo o tempo todo também, gente. Entendeu? A minha mão não para. Tá aqui falando. Você me viu falar lá, você viu que minha mão não para, né? E o quão importante isso, até que ponto é legal usar, como isso, já colocando outra pergunta junto, se isso ajuda a atrair a atenção do receptor, né? Você utilizou esse nome aqui. É legal ou não? Como que a gente pode fazer? Enfim, o que você pode dizer sobre isso aí? Então, vamos lá. Sempre você vai considerar o canal que você está utilizando. Mas vamos imaginar que você vai fazer uma apresentação e você tem pelo menos 1, 2 pessoas te assistindo, né? Bem, eu, ao longo dos anos, descobri uma maneira muito simples de trabalhar com expressão corporal, vocal e facial. Então, toda vez que você consegue dar coerência nestas 3 expressões, então o meu corpo, ele é coerente com a minha face e é coerente com a minha voz. Então, toda vez que eu faço isso, eu crio uma harmonia na minha expressão. Porque é a mesma coisa que o indivíduo, imagina você,
quem está no Spotify não vai poder, mas pode visualizar, né? Pode imaginar. Pode imaginar, como se eu tivesse assim, curvadinha, né? Com uma expressão, com um olhar caído, o meu tom de voz assim mais fechado, mais grave, e eu vou falar para vocês que eu tô muito feliz de estar aqui. É verdade. Tô feliz, gente. Não tá. Não parece? Não parece. Mas eu tô. Ah, será? Não é verdade? Não dá, né? Se não tem essa coerência, se a voz traz um conteúdo que é incoerente com a expressão facial, com a expressão vocal e a expressão corporal, fica uma conversa de doido. Né? Não dá lógica. O outro fala, uai, o que tá acontecendo ali? Né? O que tá rolando? O que tá rolando? E muitas pessoas, eu tô cansada de ver gente que chega na sala de aula assim, me mandaram vir aqui porque eu falo que eu sou uma pessoa feliz, mas ninguém acredita. Por que será, né? Imagina a cena. Tipo a ovelha Harvey, né? Do céus, Isso hiena Harvey. mesmo, a hiena Harvey. Céus, Lembra? vida. Por que será, né? Não Ninguém é? acredita nisso. Pois é. Porra. Então, agora, objetivamente respondendo a sua questão, é fundamental que a sua expressão corporal dê coerência ao que você expressa vocalmente, o que você expressa facialmente. Fundamental, principalmente diante dos outros, né? Um ser já é o seu interlocutor. Você vai facilitar a expressão. Eu gosto de, falando em negócios, né, para o público corporativo, sempre lembrar que ao dar um feedback para um funcionário, um colaborador, você precisa também organizar essa mensagem, que ela tenha começo, meio e fim, e que a sua expressão facial seja coerente. Não dá para dar o feedback para um funcionário, um colaborador, olhando no celular, por exemplo. Sim. Certo? Principalmente se você for dar um feedback corretivo. Então, você vai fazer uma correção ali na equipe e você fica olhando para o celular, não olha para a pessoa e quer que a pessoa responda positivamente. Então, essa é outra dica legal, né? Busque sempre dar coerência. Se você tem tendência a falar com as mãos, como é o caso do Juliano, então nenhum problema. Desde que ela esteja coerente com o que você está expressando vocalmente e a tua face acompanha, né? Então, Tá. E pontualmente pode ter uns picos de loucura assim no meio? pode acentuar, porque Tá bom. você pira em tudo, né? Você vai. Né? Não é. Pode pirar Tá. no rosto, na Sim. voz, e o corpo vai junto. Isso é legal, porque dá coerência, fica equilibrada a expressão. Outra coisa que eu acho, eu não sei se existe um nome para isso, tá? Você tá me falando, eu tô viajando na conversa aqui, lembrando um pouco do que eu fazia em sala de aula. Uma coisa era o olhar. Eu aprendi e fazia, porque tem professor que tá aqui dando aula e tá assim, ó. Só que tem uma galera aqui, ó. Ele tá Sim. aqui, ó. Então, gente, é isso mesmo, e tal. Só o cara daqui tá olhando. Cara, eu não conseguia fazer isso. Eu ia aqui, hora eu tava aqui, eu tava com você, Correto. eu tava com o outro. Daqui a pouco eu tava lá no lado do fundão, o cara dormindo, eu já. Sabe? Você já tá. Então eu comecei a fazer Dividindo isso. a atenção, né? Exato. Este é o correto. Tá, mas tem uma realidade também, Juliana. Tem pessoas que elas são muito tímidas ou introvertidas e elas não conseguem cruzar com o olhar do outro, Tá. né? Tem muita gente que não consegue. A hora Ela desestrutura, às vezes ela até perde o raciocínio. Tá. Mas tem dicas para isso também. Se você for assim muito tímido quando cruza o olhar da outra pessoa, então nunca olhe diretamente nos olhos. Olhe aqui, ó, em cima da testa. Não parece que eu estou olhando no seu olho? Sim. Não estou olhando, estou olhando na sua testa. Entendi. Então, há recursos para isso. Sala de aula, professores que são tímidos, não precisa olhar para as pessoas. Olha entre as pessoas, do lado, por cima da cabeça, porque assim a pessoa não tem crise de intimidação, né? Então, são técnicas assim, que são simples e você aprende, é uma questão de você exercitar.
São muito eficazes essas técnicas aí. São sim. Eu fazia algumas coisas assim, mas Cara, não sabia de nada disso. quando eu tive pouca experiência dando aula, porque eu dei aula de inglês só na minha vida. Um bom tempo, mas dei aula de inglês. E eu tinha uma turma, eu era o mais novo. Eu era eu era professor, eu tinha 17. E a minha aluna mais nova tinha 26. Então, eu meio que era muito engraçado. Eu começava a fazer e elas ficavam olhando pra quem que eu ia olhar pra responder. Então, era meio que, tipo, fique esperto, porque não falava o nome. A pessoa você estava olhando pra cara, a Carol, você ia falando, entendeu? Então, você vai criando aquela coisa, tipo, se ele olhar pra mim, tá tudo certo, é só pra eu responder. Não é pra fazer nada, entendeu? Sim. Mas é muito legal. Regina, tem uma outra coisa que eu uso. Tô tentando aprender e melhorar dia a dia, que nas vendas a gente fala sobre rapport, por exemplo, né? A gente fala sobre tudo isso, que é a persuasão, né? Sim. Esse discurso persuasivo, essa coisa da fala ali, né? Seja ela simples, rápida ou mais longa. Mais rebuscada. Ela tem que ser persuasiva ao ponto de convencer aquela pessoa do outro lado, o receptor, que você está falando uma coisa que tem que conectar com ele, né? Que conectou com ele. Quais são as dicas que você pode dar, as técnicas que de repente a gente pode falar sobre isso, de persuasão, de falar, cara, assim pode ser que seja mais eficaz. E se o tom de voz ajuda ou atrapalha nessa hora? Sim. No tocante a isso, eu consigo dar dicas bem básicas mesmo. Tá. Por quê? Porque demanda sempre exercícios, simulações, mas dá para dar algumas dicas básicas. A primeira questão que eu diria é essa do rapport, que eu vejo que ela funciona. Muito. Né? Funciona. Então, quando eu estou diante de ti e eu faço um espelhamento, né, eu começo a, não escancaradamente, mas de forma disfarçada, sutil, eu vou copiando o seu movimento, eu vou ficando na mesma posição que vocês. Então, eu vou criando esse espaço de identidade, de espelhamento. Essa é a primeira. A segunda é que a pessoa sempre vá muito preparada, não só em relação ao produto ou serviço, mas em relação aos benefícios, de maneira que ela possa falar e mostrar sempre com muita gentileza e educação o quanto aquilo vai ser bom para a pessoa. Focar mais no benefício, no quanto o vendedor, entre aspas, está prestando um serviço de consultoria, que está trazendo algo que é muito legal, né? E de forma educada, pausada e tranquila. O que eu noto que hoje atrapalha muito a comunicação das pessoas é a ansiedade. Por quê? Porque o cliente está falando e a pessoa não consegue ouvir. O melhor vendedor é o melhor escutador, né? O melhor ouvinte que tem é o melhor vendedor. Todo mundo acha que o vendedor precisa saber primeiramente falar. Não, ele precisa primeiramente ouvir. E hoje em dia, como a gente está nesse mundo de ansiedade, as pessoas não conseguem ouvir. Eu acho graça, porque eu sou uma pessoa muito calma, né? Eu tenho o meu perfil, meu temperamento mesmo, mais fleumática que eu falo. Então, é muito comum eu estar conversando com as pessoas e as pessoas me atropelarem e ficam toda hora, desculpa. Eu fico, calma, para de dizer. Porque é comum as pessoas não terem paciência com o meu ritmo de fala. Uhum. Elas não têm. E aí elas falam. E eu ouço, né? Eu gosto de ouvir. E eu creio que tratar a ansiedade também seja bem legal. Porque quanto mais você ouve, mais você olha, mais você vai persuadir o seu interlocutor. E puxando um pouquinho esse lado do ouvir, nós estamos falando da vendas, o melhor ouvinte é o melhor vendedor às vezes, mas ouvir na venda, galera, não é só ouvir com os ouvidos, tá? Escutativa. Ouvir com os olhos. Fundamental. É estranho até falar isso, né? Ouvir com os olhos porque às vezes você está numa conversa e às vezes eu estou te ouvindo, mas não estou te entendendo.
não adiantou nada. Eu não vou conseguir vender nada para você. Você não entendeu o que você precisa, eu vendo o quê? Lá no começo do programa, comunicação tem que ter um ouvinte com o mesmo código. Exatamente. Mas às vezes no olhar eu começo a perceber. Por exemplo, você está falando comigo, de repente eu estou vendendo alguma coisa para sua empresa e eu já percebi, pô, tá ali, tem uma coisa que, sabe? Você começa a olhar e ver pontos. Aí você já pode usar isso, trazer isso para a sua conversa, trazer isso para a sua apresentação, que seja, enfim. Então, eu acho que aprender a ouvir, né, nesse momento, né, da fala, mas usando o olho, assim, sabe? Observação mesmo nesse sentido. E muito legal isso que você fala, quando você fala olhar e ver. Porque tem muita gente que olha e não vê. Exatamente. Muita gente que olha e não vê. E eu digo sempre que mineiro sabe muito bem isso, né? Algum de vocês tem parentesco com Minas Gerais? Tem. Mineiro não fala assim, olha pra você ver. Exatamente. É verdade. Não é? Mineiro Exatamente. sabe isso de berço. Olha pra você ver. Porque nem sempre quando você olha, você vê. Exatamente. Né? E ele chama a atenção. Olha pra você ver. Então, é isso, né? Olhar e ver. Sim. Uma outra coisa que agora veio uma pergunta. Lá Você vem. viu que eu falo pra caramba, né, Rafa? Imagina. Desculpa, tá? Ele já me conhece, ele já sabe como é que eu sou. Bom, você falou do Olha pra você ver. Nós estamos numa cidade do interior de São Paulo, a mais ou menos 90 quilômetros da capital, com 30 mil habitantes, mais ou menos. Sim. Aonde olha pra você ver a porta, porteiro, portão, é bem comum, né? E aí, nessa hora que eu tenho que falar aqui na internet, será que eu falar a porta, porteiro, portão é bom? Ou não é bom? Legal. Será que eu tenho que ser mais calminho um pouquinho? Ou tenho que falar do meu jeitão mesmo? Entendeu? Muito boa a questão. Não é? Muito Porque tem gente boa que a sua fala questão. assim. Tem uma pesquisa, já faz uns anos, alguns bons anos. Acho que a última vez que eu ouvi falar dessa pesquisa faz uns 10 anos. Mas fizeram uma pesquisa com os ouvintes, perguntando qual o tipo de sotaque que mais despertava a confiabilidade das pessoas. E foi assim, geral, que o sotaque do homem do campo passa maior credibilidade. Aí, ó. Então, toda vez que a pessoa fala, olha pra você ver, assim, mais mineirinho, mais, né? Que nem nós fala, assim. Mais caipira um pouco? Mais caipira um pouco. É. Isso desperta credibilidade nas pessoas. Aí, você da Capitar tá perdendo, rapaz. Eu não posso falar nada porque eu não sei falar assim. Viu? Você da Capitar tá perdendo. Eu me ferrei. Não é que vende bastante, não é que faz bom negócio. Eu fui Entendeu? alfabetizado. Mas, cara, saiu uma... Curioso isso, não é? Mas é muito curioso. louco, cara. Assim, É que passa a simplicidade, né? Passa Acho que é a coisa da honestidade. natureza, né? E você Isso. tem um estereótipo. Quando você ouve o cara falando, Sim. você já vem... Eu tenho uma amiga que é da Bahia. E ela é do sul da Bahia. Que tem um sotaque muito mais perto de Minas do que da Bahia que nós conhecemos. Sim. Então, cara, é muito louco. Porque a hora que eu falei, beleza, a Laura é baiana. Só que a hora que ela começa a falar, ela parece minhas tias de Minas. Tá. Ela vai meio assim, meio... "Ó, você não quer um cadinho, não? Quer um cadinho?" Aí. E aí você fala, cara, mas peraí, eu tenho uma imagem estereotipada de como é o baiano. Tem até inclusive, acho que você conhece o Rodrigo Sestrem. Sim. O Sestrem, pra mim, é o baiano típico. Porque ele fala, ele fala cantado, ele fala devagar, ele vai, sabe? Sim. Mas quando você ouve um sotaque, você pensa num estereótipo. E talvez o arquétipo do caipira seja mais confiável, seja mais passível de credibilidade Eu também do que acho. nós da capital. E essa coisa também mais próximo da natureza, né? Mais próximo do que é natural, portanto confiável. Né? Não está tão rebuscado, tão travestido de coisas. Não é mais artificial, né? Isso. Mas, por exemplo, nessa hora, eu acho que não é válido, tá? Tanto é que eu falei pra você aqui no início. Do jeito que eu conversei com você antes, eu vou conversar aqui, depois, onde a gente se encontrar, vou conversar com você do mesmo jeito. Falo assim, e é isso, e acabou. Mas tem gente que não. Por exemplo, nós montamos um podcast, cara. Então, o mundo pode me ouvir, pode me ver. Né? Eu posso estar aqui e daqui a pouco, sei lá, alguém lá na... Tipo o programa que a gente fez no Afeganistão, meus amigos. Exato. A gente recebeu mensagem do Afeganistão, entendeu? E tipo assim,
Cara, será? Nossa, não. Né? William Bonner aqui, né? Bonner, sabe? Não, cara, eu não consigo. Pois eu não consigo. Não precisa. Eu acho que essa é a questão. Tá. Não precisa. Não precisa. Porque as pessoas fazem muita força para ter entre aspas, o dialeto neutro, né? Que não existe. É que assim... Exatamente. Ninguém é Globo mais pra falar sem sotaque. Exatamente. Exato. Mas aí quando a gente traz pra rede social, isso que é o problema. Porque a rede social, ela vende uma coisa que muitas vezes é falsa. Mas olha o Whindersson Nunes aí falando, cara. Com sotaque fortíssimo. E Com foi embora. milhões de pessoas, exatamente. Eu me lembro do Thiago Ventura, foi um cara que lá no início... Você conhece o Thiago Ventura? Ele É um stand-up comedy. ele é um comediante, Mas comediante eu em não Osasco. me lembro. Ele veio de Ribeirão... Não, Ribeirão Pires. Ribeirão Pires é perto de São Bernardo. Ah, Tem um sotaque fortinho já. Ele veio de um bairro bem periferia assim e tal. E ele começou fazendo stand-up comedy falando normal. Né? Ele, São Paulo, sotaque de São Paulo e tal. Só que ele não era assim. Ele era o cara, tipo, que ele fala que ele era o cara da quebrada. Que ele fala, pode pá, e é isso aí, mano, não sei o quê. E a gíria toda dele. Ele começou a trazer isso pro show dele. O que ele fez? Ele usou, sem querer, querendo, talvez, ou talvez com a técnica do rapport. Ele conectou com a galera dele e simplesmente os shows dele, assim, estourou. Sim. Mas por quê? Ele adotou esse jeito. Então, antes ele falou, mano, numa entrevista, cara, não era eu, velho. Não era eu. É porque fica caricato, né? Caricato exatamente. da própria pessoa, né? Fica estranho, né? Fica muito estranho. Eu gosto muito de trabalhar no curso de oratória, trabalho as técnicas todas, tal, mas no final eu vou dar spoiler no curso. Porque a gente faz toda uma jornada para chegar num lugar que é o seu lugar de fala. Sabe? O que hoje as pessoas chamam de storytelling, que a gente estuda como técnica, Tá. é a sua história. Então, quando você se expressa, seja o conteúdo que for, a sua história vem junto com você. Quanto mais naturalidade você tiver, mais essa força da tua ancestralidade, do lugar que você nasceu, da tua família, quanto mais isso aparece, mais atrai o público, que é o natural. Incrível, eu fico pensando, será que a gente está tão carente do natural? Porque Acho que sim. não é? Acho que sim. Que é o natural, você falar naturalmente, você se expressar sem querer agradar, sem forçar barra nenhuma, mas é a sua naturalidade. Então, eu digo que a gente dá uma volta, faz toda a jornada do orador para te dar a segurança de ser você mesmo. Que coisa, né? Não é? Onde... Puta, deveria ser tão fácil ser eu mesmo, né? Pois é. Mas não é, cara. Né? Pois Deveria é. ser. Porque a gente ouve desde o começo que a gente não pode ser você mesmo. Não faz isso, não tá certo. Pois é. Ninguém vai gostar de você se você Pois fizer é. isso. Exatamente, verdade, É. Rafa. Cara, isso é muito legal. Uma coisa que a gente ouvia muito é: a polícia vai te pegar. O homem do saco. O homem do saga. Eu me lembro uma vez. Eu nunca usei esse termo. O Gui tá aqui de prova. Acho que eu nunca usei esse termo. Fica esperto que a polícia vai te pegar. Se aprontar, eu nunca usei. E uma vez ele era pequenininho. Eu fiz questão, cara, de um policial perto. Eu levei lá. Ó, esse é o policial. Aí ele foi cumprimentar ele. Ele cumprimentou o policial e tal. Aí eu falei: sabe por que a polícia vai te pegar? Se você for bandido. Eu falei: você é bandido? Não, então a polícia vai te pegar por quê? Eu nunca usei esse termo, mas a gente aprendeu assim, Sim, né? sim. O homem do saco. É muito engraçado, porque eu sou de São Paulo, mas eu mudei pra Piracaia quando eu era moleque, tinha uns 10 anos. E aí, aqui em Piracaia, eu era de São Paulo. Mas depois eu voltei pra fazer faculdade em São Paulo e aí eu era do interior. Exato. Porque aí eu falava um pouco diferente deles. Eles se matavam na hora, que de vez em quando Na hora fala. escapavam porta. Sim. E aí a galera falava assim, então, cara, as pessoas falam assim, não, mas você é do interior, então você não fala que nem a gente. Eu falei, filho, eu nasci aqui, cara. Ah, mas você fala chuvininho. Chuvininho, foda. Pois é. Eu só sei mais um dialeto do que você. Entendeu? E aí foi um choque muito grande pra essa galera. Um dia que eu fiz uma festa aqui e eles conversaram com a moça que era caseira do meu sítio. E eles não entendiam o que ela falava. Olha isso. Nada. Absolutamente nada. E aí eu precisava traduzir de um pro outro. Porque ela é uma mineira bastante carregado.
E, não ia. Só que assim, ninguém falava pra vocês, não, se você fizer isso vai ser legal. Você olha na TV, boa noite. Hoje no Rio Centro morreram 36 pessoas. Aí vai o cara carioca e ele fala sem nenhum sotaque. Ele parará, babá, e você fala assim, cara, cadê o pois? Cadê? Não tem. Entendeu? Naturalidade é uma coisa que... Mas a internet vem, que você falou, a gente tá carente do natural, né? E a internet vem mostrando isso pra gente. Exato. E quanto mais você, seja naquilo que você for fazer, não importa qual a área, eu acho que representa muito mais, conecta muito mais. E aí, falando do mundo corporativo, as empresas vão se adaptar. Você vai... Não digo você... Antigamente era você se adapta à empresa. Antigamente era isso, né? Isso. A empresa tem uma política e você tem que entrar e fazer daquele jeito. Hoje as empresas já são muito mais flexíveis de entender assim, peraí, dessa maneira que eu penso, o mercado não deixa eu competir. Eu vou ficar menos competitivo. Então eu tenho que flexibilizar aqui, pegar pessoas desse comportamento e pode ver, você conhece alguns empresários da década de, sei lá, dos anos 80 ali, dos anos 70, que eram, né, rígidos, durões, Sim. que hoje estão com essa rigidez, essa firmeza, passam um perrengue hoje, por exemplo. Muitos nem existem mais. Nem existem mais, né? Porque já não dá conta mais, né? A flexibilidade, né? Então eu acho muito bacana isso aí, cara. Isso é um negócio tão maluco que, se você olhar os garotos propagandas e garotas propagandas, agora eles têm caras, rostos e sotaques. Ele não é mais uma figura que você olha. Não. Você tem que olhar, você tem que se comunicar. E aquela pessoa tem que ser verdadeira no que ela faz. Não adianta você botar a Thaís Araújo para fazer uma propaganda de um shampoo afro se ela tiver com o cabelo liso. Isso. Porque você não quer ouvir essa versão. Você quer ouvir o que ela vem. A origem. Isso. Então você vê, olha como uma coisa vai longe, escalou, né? de comunicação. Muito. Hoje eu acho muito legal, porque tem gente de todo tipo, né? Então você vê as gordinhas, os gordinhos, né? Os bem mais acima do peso, os baixinhos. Você vê todo tipo de gente na propaganda. Fala com propriedade. Exatamente. É. Que é essa coisa do resgate da naturalidade, do natural. Eu tenho ficado muito feliz assim com essa coisa na propaganda, de ver gente de todo tipo. Sim. Porque dá eu falo, oportunidade para todo mundo, né? É a diversidade do mundo, né? É a realidade isso é o da mundo, vida. né? Seja bem-vindo, mundo. Né? Isso acontece. Isso mesmo. Isso tá rolando até nas bandas, né? Antigamente você não via praticamente preto cantando metal. Isso mesmo. E hoje é comum. Isso mesmo. Nem branco tocando samba. Nem Exatamente. Branco no samba era um negócio. E japonês. O que você está fazendo aqui, né? Era tipo assim, o que você está fazendo aqui? Tá errado. Mas tá hoje você tem, Hoje cara. E você tem e é comum. Pois é. Que é o que deve ser, é o que tem que ser. Que legal, Não né, é? gente? É o que tem que ser. Exatamente. Né? Bom, ô Rê, entrando na reta final aqui, que nós estamos dentro do seu tempo também, né? Que você Sim. também tem compromisso. Verdade. Você vai lançar um curso. Fala um pouquinho desse curso aí, que eu tô louco para saber como é que vai funcionar. Muito bom. Então, vamos fazer a segunda turma do Oratória e Storytelling. Provavelmente 12 e 13 de abril, ou 12 e 13, que é uma sexta e um sábado. Presencial? Presencial. Show. Acontece na sexta, das 18 às 22, e no sábado, das 9 às 19. É um curso de imersão, faz parte dessa metodologia que eu trabalho há 20 anos, chamada CAVE, Ciclo de Aprendizagem Vivencial. Então, a gente aprende, vamos supor, a ideia, a técnica de expressão vocal. Aí passo a técnica, exercitamos a técnica e logo já fazemos um exercício inserindo a técnica na prática. E vamos fazendo isso com todas as expressões, vocal, facial, corporal, até que chegamos na imagem, autoimagem, como me vê, como o outro me vê. E nós vamos formando uma formulazinha assim que serve para o resto da vida. Então, toda vez depois do curso que você quiser fazer uma autoavaliação, você pede para o Rafa te filmar, você deu uma aula, fale bacana, ele filma, aí você tem a sua formulazinha. Deixa eu olhar aqui. Isso aqui não tá bom. Isso aqui pode melhorar. Tá? Então, é bacana. Muito legal. Esse projeto, nós já corremos o Brasil todo com ele, como eu te falei no início aqui. Eu acho que já treinei mais de 2.000 lideranças neste projeto.
ensinando a falar de maneira simples e emotiva, trabalhando com a memória emotiva das pessoas. Então, você vai sair de lá querendo achar o microfone para falar. Não faz isso. Não fala isso, Não faz por isso, favor. Rafael. Nós já estamos aqui na semana com todos. Que data que você falou? 12 e 13 de abril. Dá pra fazer e 12. testar antes do evento, hein? Então, eu já imaginei isso aqui agora. 12 e 13. Dia 14 já tenho meu primeiro evento Nossa! do mês, Rafael. Eu vou estar das 6 da manhã até as 2, 3 da tarde com o microfone na mão. Você imagina o que vai acontecer? E eu sou um coitado. Que legal. Eu sou o maluco na mesa que tá com o headphone ouvindo o que ele tá falando. Não, mas falando sério, isso é muito legal, cara. É Isso muito. legal. Eu já falei pra ela que... Isso é muito legal. Eu falei pra Lê, falei, Lê, faz. A Lê falou, vou fazer o curso dela. Eu falei, vai fazer. Aí eu falei, ó, a Lê falou pra mim, Ju, vamos fazer no próximo? Ela queria que eu fizesse também. Eu falei, Lê, Sim. Agora que eu quero fazer, com certeza eu vou fazer. A Lê fez essa semana, a gente solta... A gente vai conversar sobre isso. O depoimento dela sobre o Que curso legal, que ela fez, que os legal. alunos fizeram. Então, essa semana eu começo a trabalhar os depoimentos no meu Instagram, para as Show. pessoas irem conhecendo a visão de quem acabou de fazer, né? Já deixa o Instagram. Pode deixar no Para as Instagram. pessoas- Opa, vamos lá, regina.moreira.7374. Então a gente vai deixar na descrição no vídeo também, Vai ficar tá? também aqui no vídeo. Isso. Maravilha. É tanto o Instagram quanto o Facebook, é o mesmo endereço. Legal. Tá bem? É isso. Ô, Rê, encerrando aqui, já está na hora de você também, né? Legal. Esse é o seu momento. Eu queria muito agradecer esse papo. Que papo da hora. Sim. Não é? E assim, já... Essa é daquelas convidadas que vai pedir música no Vai Fantástico. pedir música no Fantástico. Eba. Talvez no ao vivo, então siga nossas redes sociais pra gente saber se você vai vir Ela tá no ao vivo, ela tá no gravado, ela vai tá em todo lugar aqui no Mas podcast. ao vivo vai ser legal, hein, cara? Vixe, a gente Porra, podia se tocar vai. a zona aqui. Não, Não, ao vivo. ao vivo a Rê. Acho que tem muito conteúdo para trazer pra gente, muito conteúdo pra galera que tá escutando ou tá Legal. ouvindo aí. É muito bom. É sensacional. Obrigado mesmo de coração por ter vindo Obrigadão. aqui. Obrigada a vocês, estou à disposição de todos vocês. Como eu disse, eu quero muito colaborar não só com a nossa cidade, mas com esse planeta que precisa tanto de troca produtiva, não é? Show. Um beijo, gente. Obrigada. viu? Parabéns pelo trabalho. Parabéns. Rê. Obrigada. Certo? Galera, então segue a gente aí, segue no Spotify, segue no Instagram, segue a Regina também, tá? Sim. Não perde, quem é aqui de Piracaia não perde esse curso, já corre atrás aí. Segura uma vaga pra mim, por favor, tá? Pode deixar. Segura uma vaga pra mim. Pode deixar. Então é isso, tá? Então Regina Moreira, oratória, papo show de bola. Rafa, tamo junto, valeu. É isso. Hasta.